Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos começar então a sequência das nossas aulas online e tal. Tá uma coisa bem adaptada a essas aulas, então qualquer dúvida, tá? Parem o vídeo, leiam o que eu escrevi. Eu disponibilizei um documento aí embaixo do vídeo. Vocês podem baixar, que vai ter a aula na íntegra, tá? Isso aqui é um resumo para que eu possa explicar tudo aquilo que eu escrevi. Bom, vamos começar com uma introdução aos números inteiros, que foi um assunto que a gente começou já em aula, em sala de aula, tá no caderno de vocês, mas a gente vai retomar, tá? Porque já faz um tempo que a gente não tem aula, então é interessante. Então vamos começar com o conjunto dos números inteiros. Até agora, vocês estavam trabalhando com um conjunto bem específico de números, que é o que a gente chama de conjunto dos números naturais, que é representado por esse M. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, nada mais é que uma forma de reescrever um conjunto. O que é isso? Eu só estou falando que dentro desse grupo de números tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 pontinhos. Significa que em seguida vem um 7, 8, 9 e vai infinitamente. Ou seja, o conjunto dos números naturais é um conjunto com infinitos números, tá bom? E o que vocês percebem? Todos eles são números inteiros, né? Você não tem uma parte decimal neles. Por exemplo, aqui dentro não tem o 4,5 ou o 4,7. Tá? Aqui esse vírgula aqui só está separando os números, não é número decimal, aqui é um outro grupo de número. Então aqui você não encontra, por exemplo, o 3,8 ou o 10,45, esses números não estão presentes aqui. Só que qual a grande utilidade desse grupo de números? A gente sabe que a principal aplicação para eles é justamente no processo de contagem. Então, se você fosse, por exemplo, contar os lápis que neste momento estão dentro da sua bolsa, provavelmente essa quantidade vai ser um número natural. Da mesma forma, se a gente fosse contar quantas pessoas tem na nossa sala, nós também usaríamos um número natural. Afinal, não existe, por exemplo, 35,4 pessoas. Isso não faz sentido, né? Então, o principal objetivo desse grupo de números é o processo de contagem. Só que a gente sabe que isso é insuficiente para o mundo que a gente vive. Tanto que eu escrevi aqui, os números naturais são insuficientes. Como assim? Vou dar um exemplo. Quando a gente vai, por exemplo, no supermercado, lá a gente encontra vários preços, e esses preços não são inteiros dessa forma aqui. Por exemplo, um pacote de arroz não é exatamente R$ 6, ou um pacote de bolacha não é exatamente R$ 2. Então você tem números aí que não entram aqui dentro, tá? Então é por isso que na matemática existe vários grupos de números. O primeiro deles é os naturais. Agora a gente vai ver esse outro grupo que é o Z, os inteiros, tá? Como eu falei, eles não são suficientes, por isso a gente precisa desse grupo. Perceba que dentro desse grupo eu tenho esses números aqui, ó. Começa a partir daqui, ó. 1, 2, 3, em seguida vem o 4, 5 e vai embora. O que está mudando é a inclusão do zero e está incluindo também esses números aqui. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: à esquerda de cada um desses números, nós temos o sinal da subtração. O que significa esse sinal? A gente lê como menos. O que significa esse menos 1, ou esse menos 2, ou esse menos 3? Tá vendo? Esse grupo de números não aparece ali, ó. Agora vamos lá, vamos à pergunta. O que é um número com o sinal de menos à sua esquerda? Sempre à sua esquerda, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, o menos 3, o menos 5, o menos 14. O que são esses números? Todos eles são números negativos, tá bom? Aqui nós só tínhamos números positivos. Aqui nos inteiros, nós incluímos esses positivos, que eu falei daqui para frente, incluímos o zero e também incluímos todos os negativos desses aqui, ó. A gente diz que, por exemplo, dentro dos inteiros você tem o 2 e o menos 2. O 2 sozinho, ele é o 2 positivo. O 2 com esse símbolo é o 2 negativo. Nós dizemos que eles são simétricos, tá bom? Porque pensa comigo, depois a gente vai falar sobre operações, isso na próxima aula. Mas vocês vão ver que sempre que eu pego um número e somo com o seu simétrico, sabe quanto vai dar?
zero, mas a gente vai ver isso ainda. Só dou um exemplo, se você tem R$ 1 e deve R$ 1, se você paga, você fica com zero, mas isso vai ficar mais para a próxima aula, tá? Só um adiantamento aí rápido. Tá, então toda vez que vier um número negativo à esquerda do número, eu sempre vou ter um número negativo. Vamos continuar. Como eu falei, perceba que os números inteiros, que é aquele conjunto Z, tá bom? Se voltem no vídeo que vocês vão ver o conjunto Z, são formados pelos positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. Os negativos, que aí é o -1, -2, -3, -4 e aí vai embora. E também nós temos o zero. Mas aí vem a pergunta, será que o zero é positivo ou é negativo, né? Na verdade, ele não é nenhum dos dois. Nós dizemos que o zero, ele é neutro, tá bom? Ele é o elemento neutro dentro da matemática, não é nem positivo e nem negativo. Aí você fala, Guilherme, onde eu posso encontrar esse tipo de número, né? No dia a dia. A gente sabe que os números negativos, eles são sim encontrados em diversas situações do cotidiano. Por exemplo, quando a gente está medindo temperatura. Vocês já ouviram assim no jornal? No Rio Grande do Sul hoje a temperatura mínima foi de -5 graus. Perceba que foi usado um número negativo para medir a questão da temperatura. Outro detalhe, outro lugar que a gente, para quem tem conta bancária, os seus pais podem falar isso, né? O saldo no banco. Sempre que o saldo do banco for positivo, significa que a pessoa tem dinheiro lá, ela tem um crédito lá, né, que ela pode estar sacando. Agora, se esse saldo, se ela está devendo para o banco, esse valor, por exemplo, se a pessoa está devendo R$ 1.000, esses R$ 1.000 ele vai ser representado como um número negativo. Então, em vez de escrever apenas o 1.000, eu colocaria o -1.000, um sinal de menos antes dele, que é o que eu coloquei. Uma dívida ativa sempre vai ser representado por um número negativo, ou seja, vai vir o sinal de menos à esquerda dele. Isso é uma introdução, tá? Bem simples. No documento que está embaixo do vídeo vocês vão baixar, tem em PDF. Acompanhe o que eu escrevi, olhem os exemplos. E na próxima aula a gente vai falar sobre operações, tá bom? Como é que faz soma, subtração, multiplicação e divisão utilizando números positivos e números negativos. E é isso. Valeu, galera!